Bom dia a todos. Queria dizer, primeiramente, antes de começar, que é uma grande bênção para mim ter essa oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje. E é uma grande alegria para mim também estar podendo trazer um pouco da palavra de Deus para vocês. Bom, quando o pastor Gilberto falou para mim vir aqui pregar aqui hoje, eu fiquei um pouco com dúvida do que eu ia falar, qual que era o tema que eu ia falar. Dado o porquê a minha eu ser muito novo e serem aqui temos irmãos muito experientes na fé com Deus. Temos pessoas muito mais velhas do que eu que entendem bastante sobre a Bíblia. Então por isso eu fiquei com uma certa dúvida do que falar, do que pregar. Só que o pastor Gilberto, ele me deu uma dica muito boa. Ele falou para eu dar a lição que eu passo para os meus alunos. Para quem não sabe, eu sou professor dos jovens novos convertidos. Pessoas que estão começando a sua caminhada com Deus, começando a sua caminhada na fé com as pessoas recém-convertidas. E aí eu resolvi passar uma lição que eu passo para os meus alunos, para vocês aqui hoje. Porque até mesmo uma pessoa mais experiente com Deus, até mesmo uma pessoa mais experiente na fé com Deus, que tem anos de que foi salva, é necessário lembrar de algumas coisas. É necessário lembrar do comecinho da palavra que ela começou a escutar. Então, talvez, provavelmente, né? Vocês conheçam a história de hoje, vocês já conheçam a mensagem que eu vou passar. Mas é muito importante vocês se lembrarem dessa história, porque a Bíblia não é um livro qualquer. É um livro que dá para você passar por várias histórias e tirar vários conhecimentos dessa mesma história. Então, hoje, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo 1. A gente vai estudar um pouco sobre a história de Jonas. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é bem simples. O tema de hoje é Senhor de tudo. São 3 palavras que é bem simples de gravar. Senhor de tudo. Vamos ler aqui no capítulo 1 de Jonas, os 3 primeiros versículos. Leiamos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da palavra de Deus e da presença de Deus e foi para Tarsis, descendo por Jope. E achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir diante de Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. Bom, antes de começar a falar sobre o tema, eu queria fazer uma questão indagadora, uma questão para que vocês pensem nessa semana sobre ela. Eu gostaria de perguntar, que vocês ficassem na mente essa questão. Quem manda na minha vida? Quem manda na vida do Adriano? Quem manda na vida da Vasti? Quem manda na vida do Caio? Quem manda na minha vida, na minha própria vida? Essa é uma questão muito importante na vida de um cristão. E é uma questão muito importante para ser discutida no dia de hoje. A visão que o mundo tem sobre essa questão, sobre quem manda na minha própria vida, é uma visão muito deturpada e uma visão totalmente errônea. Vejamos o que o mundo diz. O mundo diz que eu tenho o direito de mandar na minha própria vida, que eu sou o dono da minha própria vida. E com isso, eu tenho o direito de cuidar da minha vida e que ninguém mais tem esse direito. O mundo diz também que se eu der meu controle da minha vida para Deus, a minha vida vai ficar chata. Muitas pessoas, inclusive principalmente jovens, pensam assim hoje em dia. Pensam que ir para a igreja não é uma bênção, e sim uma tarefa que é cansativa, é um dever e não uma bênção. Pensam que se eu ir para a igreja todo sábado, ir para a igreja todo domingo de manhã, elas pensam que a vida vira uma chatice. Elas pensam que o evangelho é um conjunto de regras a ser seguidas e não é isso. Se eu dou o controle da minha vida para Deus, Ele torna a minha vida melhor. Só que as pessoas atualmente não pensam isso. Elas pensam que a nossa vida com Deus vai virar chata, vai virar uma vida monótona. Isso é errado. Outro pensamento que as pessoas têm hoje em dia, que o mundo tem, né? É que eu sei como cuidar da minha própria vida. Eu não apenas tenho o direito de cuidar da minha própria vida, mas eu tenho a total ciência do que é melhor para mim e do que eu devo fazer para o melhor para mim. E que ninguém tem esse direito, que somente esse direito está reservado a mim. E essas 3 coisas são coisas ruins. Como eu disse, é uma visão errada que o mundo tem sobre o tema, que é quem manda na minha própria vida. O mundo diz uma coisa, porém a Bíblia diz outra. A gente vai rodar bastante a Bíblia hoje, passar por vários versículos. E agora a gente vai lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Em Filipenses, vai falar bastante sobre o contrário dessa visão do mundo. Vai falar como que Deus acha sobre o controle da nossa vida. O que Deus
diz sobre nosso tema. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz totalmente o contrário da visão errônea que o mundo tem sobre o controle da nossa vida, quem tem o controle da nossa vida. Vamos ler. Para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre e todos que estão no céu e debaixo da terra e na terra reconheçam que o Senhor é Deus e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, a partir dessa leitura, conseguimos concluir que uma hora ou outra, todo mundo vai reconhecer que Deus é o Senhor. Todo mundo vai reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Tanto as pessoas do mundo, como também os cristãos. Então, a Bíblia diz que Cristo é o Senhor. E Ele tem todo esse direito de mandar em nossa vida, de ser o nosso Senhor. A Bíblia diz que, como cristãos, somos filhos de Deus e servos de Deus. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer que sejamos como servos, como um servo é para um rei. Um servo é para um rei sempre obedecendo. Um servo nunca vai desobedecer o rei. Sempre tudo que o rei falar, o servo vai obedecer. E assim a Bíblia quer que a gente seja com Deus. Que ele seja o nosso Senhor a quem obedeçamos sempre. E Jonas não fez isso. Se a gente observar na nossa passagem de Jonas, vamos voltar lá para Jonas. E é até interessante deixarem marcado ali a Bíblia no livro de Jonas, que vamos passar por vários versículos e também voltar bastante para Jonas. Então, é interessante deixar marcado ali o livro de Jonas, capítulo 1. Observe que no versículo 2 tem a perfeita demonstração da desobediência de Jonas. Perceba que ele tem primeiro uma ordem e depois a desobediência. Versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, aqui temos o caso da ordem do Senhor. Jonas tinha uma ordem direta de Deus, que era ir para Nínive e pregar contra o pecado de Nínive. E no versículo 3, ele tem a desobediência dele. Perceba, no versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então aqui temos o exato momento em que Jonas ele escolhe dizer que Deus não é Senhor sobre a sua vida. Aqui nesse versículo 3 temos o exato momento em que Jonas escolhe ser desobediente. E isso é muito ruim. Porque vamos nos lembrar de dois direitos que Deus tem sobre a nossa vida. São os dois direitos principais. Deus tem muitos direitos sobre a nossa vida, mas tem dois principais que eu gostaria de ressaltar hoje. O primeiro está lá em Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos à leitura. Porque nele, no caso aqui, Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam os tronos ou dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Então, o primeiro direito que Deus tem sobre a nossa vida está nesse versículo. Deus tem direito sobre a nossa vida porque ele nos criou. Ele criou os pássaros, ele criou os peixes e ele criou nós, os seres humanos. E, inclusive, somos o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, isso é uma bênção muito grande para a gente. A gente foi criado à perfeita imagem e semelhança de Deus. E esse devia ser o motivo principal que a gente possa entender que Deus tem sim o direito sobre as nossas vidas, porque Ele é o nosso Criador. Então, o primeiro direito que Ele tem sobre nós é a criação, Ele nos deu a vida. Só que tem um segundo motivo que ele completa com esse primeiro motivo. Vamos lá para agora 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Umas páginas para trás na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Então, o primeiro direito que Deus tem sobre a nossa vida é o direito da nossa criação, porque Ele foi o nosso Criador, Ele que criou a gente, a imagem e semelhança dele. Então, tudo foi feito por Ele, inclusive nós. Só que o segundo direito, ele completa o primeiro direito que Ele tem sobre a nossa vida. Vamos ler o versículo 15. Ele morreu por todos nós, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou pelos nossos pecados.
Então perceba como a natureza de Deus ela é completa. Porque Deus ele não só nos deu a vida, mas ele também nos deu a salvação. Então ele não é só o nosso Criador, ele também é o nosso Salvador, ele é o nosso Remidor. Ele nos deu a vida e também nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. Então não existe não existe motivos melhores para que eu entenda que Deus tem sim direito sobre a minha vida, para que eu entenda que Deus tem o direito de ser o Senhor da minha vida, porque Ele me fez e Ele me deu a salvação. E é isso que o mundo não compreende. O mundo não compreende que Deus ele tem esse direito sobre a nossa vida. E passam visões errôneas sobre quem deve mandar na minha vida, quem sabe o que é melhor para a minha vida. E entendendo esses dois direitos, a gente tem que saber o que é necessário fazer para que essa mudança aconteça. Quais atitudes eu devo tomar para que Deus se torne realmente o Senhor da minha vida. E o versículo 20, lá de Gálatas, capítulo 2, diz muito sobre a resposta dessa pergunta. Vamos abrir lá umas páginas para frente da sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse versículo, ele evidencia qual mudança eu devo tomar na minha vida, o que eu devo fazer para que Deus se torne realmente o Senhor da minha vida. Vamos ler a primeira parte. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, porém Cristo vive em mim. Então, o passo que eu devo tomar para que Deus se torne realmente o Senhor da minha vida é deixar que o velho homem fique para trás. É deixar o meu pecado, é deixar as minhas práticas ruins e caminhar realmente com Deus. Perceba que Paulo aqui, ele fala, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele fala que Deus, ele fala que Jesus e ele se tornaram um na cruz. Ou seja, ele tem que caminhar com Cristo para sempre. Então, para que Deus se torne realmente o Senhor da minha vida, é necessário que eu caminhe com Ele, lado a lado dele e para Ele. Eu gostaria de lembrar da mensagem do pastor Edson, lá de Foz do Iguaçu, que no último culto de domingo lá do ano passado, ele falou sobre o tema de caminhar com Deus. E a caminhada com Deus é como uma caminhada normal que a gente faz no dia a dia. Hoje mesmo algumas pessoas caminharam para vir até a igreja. E quando a gente está caminhando e tem um obstáculo em nossa frente, a gente, normalmente, costuma desviar desse obstáculo. E da mesma forma que a gente desvia de um obstáculo no nosso caminho aqui, a gente deve também evitar toda a barreira que impeça a nossa caminhada com Deus. Deus é o nosso prêmio, Deus é a nossa salvação. E para chegar até Ele, tem um caminho, tem uma passagem. E se nessa passagem tiver uma barreira, devemos pular essa barreira. Devemos ultrapassar essa barreira e fazer com que nada impeça que obedeçamos a Ele. Observe o final desse versículo agora. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo pela carne, e vivo sim pela fé em Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então perceba também que o finalzinho desse versículo também comprova um dos motivos que Deus tem o direito sobre a nossa vida. Perceba que ele fala: se entregou por mim se entregou por mim. Ou seja, o sacrifício da cruz é a plena motivo de que Deus tem sim autoridade sobre a nossa vida e que devemos sim caminhar com Ele contra todas as barreiras que possam atrapalhar a nossa caminhada com Ele. Também devemos entender por que é necessário que essa mudança aconteça. Às vezes você pode pensar nos seus pensamentos, pensar que essa palavra não pode ser muito útil porque você é um cristão há muito tempo, é uma pessoa que tem muito tempo de igreja, e talvez essa palavra não seja útil para você, não seja necessária. Mas é sim necessário. Porque aqui, no caso de hoje de Jonas, não era um recém-convertido, não era uma pessoa que tinha acabado de conhecer a Jesus. Jonas era um profeta de Deus, Jonas conhecia a ordem de Deus e conhecia as consequências da palavra de Deus. E mesmo assim, Jonas escolheu obedecer. Quer dizer, escolheu desobedecer. Ou seja, até mesmo o mais experiente na fé, até mesmo a pessoa que tem mais tempo de igreja, mais tempo de comunhão com Deus, pode cair sim no pecado da desobediência. Pode cair sim no pecado de achar que ele manda na sua própria vida e que não Deus. Então, devemos sim tomar cuidado. Do novo convertido até a pessoa mais experiente na fé. Devemos sim tomar cuidado com o pecado da desobediência, porque é um pecado que a gente muitas vezes acha que é bobo,
acha que é pequeno, mas no fim pode consumir as nossas vidas. Então, por que é necessário que a gente faça de Deus o Senhor da nossa vida? Por que é necessário essa mudança? Primeiramente, que sem Jesus estar no controle da nossa vida, sem Jesus ser o nosso Senhor, a gente se torna escravo do pecado. A gente sabe que não há duas possibilidades, quer dizer, a gente sabe que somente há duas possibilidades. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Ou eu sou da igreja, com Deus caminhando em santidade, ou eu sou do mundo. A gente deve lembrar da história que o pastor conta muito sobre a história do muro. De um lado temos Deus com o céu e a santidade, e de outro lado temos Satanás com a perdição eterna e o inferno. E entre os dois tem um muro que o ser humano está colocado. E devemos tomar essa decisão. Porém, estar em cima do muro, consequentemente, é estar do lado do diabo. Consequentemente, é estar do lado que leva à perdição eterna. Ou seja, só há um caminho para a gente ter a vida eterna. Só há um caminho para a gente caminhar com santidade, que é o caminho de Deus. Então, se eu não sirvo a Deus completamente, se eu não sou verdadeiramente um servo de Deus, se eu não me entrego totalmente para Deus, mesmo que eu vá na igreja todos os domingos, vá nos cultos, se eu ainda deixo 1% para o mundo, eu posso cair no pecado da desobediência. Então, a gente deve se entregar por inteiro, fazer com que Deus seja o nosso universo, igual o tema de hoje. Senhor de tudo é tudo mesmo, ou seja, tudo que eu faça, tudo que eu pense, tudo que eu fale, tudo que eu vou fazer, louve a Deus, que Ele seja totalmente o meu Senhor. Porque se Ele não for totalmente meu Senhor, eu vou ser escravo do pecado. E escravo do pecado, eu vou estar tendo uma falsa liberdade de que eu estou bem. Igual eu falei no começo da mensagem. As pessoas do mundo acham que têm o direito sobre as suas próprias vidas. As pessoas do mundo acham que sabem o que é bom para elas mesmas, mas não sabem. E isso é uma falsa liberdade. Elas dizem que sabem o que precisam, mas na verdade não sabem. Estão sendo enganadas e enganando a elas mesmas. Porque a verdadeira liberdade está em Jesus. A verdadeira liberdade está na obediência em Cristo. E se a gente não tiver isso, a gente está enganando a nós mesmos. O segundo ponto que justifica ser necessário essa mudança é porque a gente não pode servir a dois senhores. Lá em Mateus fala que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Mas isso se aplica em vários casos na nossa vida. A gente não pode servir a Deus e servir ao nosso trabalho. A gente não pode servir a Deus e servir a outras pessoas. A gente não pode servir a Deus e servir a outros lugares. A gente tem que servir totalmente a Deus de todo o nosso coração. Porque lembrem, na continuação desse versículo de Mateus, fala, porque se eu servir a dois senhores, de um jeito ou de outro, eu vou agradar a um e desagradar ao outro. Eu vou servir mais a um e desagradar ao outro. Então, se eu sirvo a Deus e sirvo a outra coisa, logo, eu não estou servindo a Deus realmente. Eu estou enganando a mim mesmo. E o terceiro motivo que é necessário que essa mudança aconteça na minha vida é porque um dia eu vou ter que prestar contas com Deus. Lá em 2 Coríntios fala isso. Fala que toda pessoa, sendo ela cristã ou não, vai ter que prestar conta com Deus dos seus atos. E a pior coisa que pode existir é um cristão negligente. É um cristão que sabe o que ele deve fazer e escolhe não fazer. Jonas foi um cristão negligente. Não era uma simples ordem de Deus. Jonas tinha uma ordem para ir pregar o evangelho. Jonas tinha uma ordem para ir levar a salvação. Porém, Jonas escolhe ser negligente. Jonas escolhe não obedecer a Deus e ir para o caminho oposto que Deus tinha proposto. Então, um cristão negligente, uma pessoa negligente, ela vai acabar sendo cobrada por Deus uma hora ou outra. Então, a gente tem que prestar atenção bastante no que a gente faz, bastante nas nossas ações. Se a gente tomar a ação certa ou a ação errada. Se a gente está caminhando realmente com Deus ou se a gente está pegando desvios e atalhos que tornam a vida mais fácil. Porque uma hora ou outra a gente vai ter que prestar contas com Deus. E Deus vai nos cobrar de cada ações nossas. Com tudo isso que eu falei, a gente pode chegar a 3 perguntas e entender 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quem deseja sempre o melhor para nossas vidas? E a gente sabe aqui que quem sempre deseja o melhor para nossas vidas é Deus. A gente tem a fé em Deus e sabe que não existe outra pessoa no mundo que nos deseja tão bem quanto Deus. Você pode pensar no seu cônjuge, você pode pensar nos seus pais, você pode pensar numa pessoa que também te quer bem, mas nenhuma pessoa nos quer tão bem quanto Deus.
Porque ele é, como eu disse, ele é o nosso Criador e Salvador. Somos a imagem e semelhança dele. Então, ele quer que a sua criação fique sempre bem. Então, quem deseja sempre o nosso melhor para nossas vidas é Deus. Mas Deus, ele é completo. Ele é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Então, ele não apenas deseja o melhor para a nossa vida, mas ele também sabe o que é melhor para a nossa vida. Que nos leva à segunda pergunta. Quem que sabe o que é melhor para nossas vidas? E a resposta também é Deus. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, porque cremos em um Deus que é onipotente, onipresente e, principalmente nesse caso, um Deus onisciente. Ou seja, ele sabe de tudo que vai acontecer na nossa vida e tudo que é o melhor para a nossa vida. Então, nos levamos à terceira pergunta. Quem pode fazer isso? Que também a resposta é Deus. Então, compreendemos como Deus é tão completo, porque ele nos deseja bem, ele sabe o que é necessário para nos fazer bem e ele tem o poder pleno para nos fazer bem. Então, é muito bom ter Deus ao lado como Senhor da sua vida. É muito bom e benéfico ter um Senhor que é onipotente, onipresente e onisciente ao nosso lado, porque ele sempre vai querer o nosso bem. Com Cristo, nada é perca. Com Cristo, tudo é lucro, tudo é ganho. A Bíblia também fala que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, nada se perde. Com Cristo, sempre estamos ganhando. Então, devemos entender que estar ao lado de Deus e fazer de Deus o nosso Senhor, o nosso universo, o nosso centro de nossas vidas, sempre nos trará boas coisas, sempre nos trará benefícios. Porém, Jonas, ele aprendeu isso da pior forma possível. Vamos voltar lá para Jonas capítulo 1. Fazendo a leitura agora do versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se com o mar uma forte tempestade, e o navio em que Jonas estava a ponto de se quebrar. Versículo 12 agora. E disse-lhes: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que lhe sobreveio esta grande tempestade. Então perceba que Jonas, ele sabia sim que a consequência do seu pecado. Perceba como Jonas era grandemente negligente, porque ele tinha uma ordem direta de Deus, ele escolheu não obedecer essa ordem direta de Deus, e ele sabia também que a desobediência dele ia gerar uma consequência, que os atos dele iam gerar uma consequência ruim. E talvez sejamos como Jonas atualmente. Talvez a gente vá na igreja todo domingo, talvez a gente ouça a palavra e a gente sabe que a gente deve fazer. A gente sabe o que Deus quer que a gente faça. E a gente sabe a consequência da nossa desobediência. Mas mesmo assim escolhemos desobedecer. Mesmo assim escolhemos fazer o que é mal e que não agrada a Deus. Porque a nossa natureza é pecadora. Mas mesmo sabendo o que Deus quer da nossa vida, a gente escolhe desobedecer. E isso não é bom. Porque Jonas, ele sabia o que ele devia fazer. Ele sabia das consequências. E escolheu fazer o errado. E teve uma consequência muito grande na vida dele. Versículo 15 agora. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Versículo 17 agora. E preparou, pois Deus, o Senhor, um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A gente consegue concluir que a gente não deve tomar Jonas como um exemplo a não ser seguido. Jonas aprendeu que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida da pior forma. Foi necessário que Jonas tivesse um castigo para ele entender que Deus manda na vida dele. E para a gente não é necessário passar por uma grande provação para entender isso. A gente tem aqui o exemplo de Jonas. A gente tem o exemplo do que não fazer. A gente entende que se a gente desobedecer a Deus e não fazer dele o Senhor da nossa vida, a gente vai ter uma consequência muito grave. Então a lição que entendemos aqui é que não podemos ser negligentes. Não podemos ser como Jonas. Não podemos esperar que aconteça uma coisa ruim e uma provação na nossa vida para que a gente entre no caminho de Deus. Não podemos esperar que aconteça, por exemplo, um grande peixe na nossa vida para que a gente entre nos caminhos de Deus. A gente tem que estar sempre andando no caminho de Deus, sempre sendo fiel a Deus. Caminhando perto do fim agora da mensagem, eu vou falar sobre 4 coisas que Deus propõe que você entregue para Deus, para Ele. Vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Romanos, capítulo 12, versículo 1. A primeira coisa que Deus propõe que você entregue a Ele, e que eu proponho que vocês também entreguem a Ele nesse ano, conforme a mensagem do pastor Edson, lá de Foz do Iguaçu, ele propôs que a gente caminhasse com Deus nesse ano de 2026. E para caminhar com Deus, a gente precisa entregar a Ele 4 coisas principais. Primeiramente, o nosso corpo. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 12, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, porque é vosso culto racional. O nosso corpo, ele é o lar do Espírito Santo. O nosso corpo é morada da palavra de Deus e do amor de Deus. O nosso corpo tem que, em tudo, louvar a Deus. Tudo que a gente vai fazer tem que louvar a Deus. O nosso corpo, como eu disse, é a casa do Espírito Santo. E ninguém gosta de ter uma casa abandonada, ninguém gosta de ter uma casa suja, ninguém gosta de uma casa que não seja bonita. E da mesma forma, devemos ter nosso cuidado com o nosso corpo. Cuidado com o nosso corpo, que é lar do Espírito Santo. Então, Deus propõe que você entregue a Ele o seu corpo. Mas Deus propõe mais. Versículo 2. Não vos sejais conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus, além de propor que a gente entregue nosso corpo para Ele, Ele propõe que a gente entregue a nossa mente para Ele, que a gente entregue o nosso entendimento para Ele. Que tudo que a gente pense, tudo que a gente veja, tudo que a gente esteja no nosso mental, tudo seja entregue a Ele, tudo seja louvado e levado para Ele. Porque se a minha mente não pensa coisas boas, logo ela vai entrar em pecado. Se a minha mente não tem coisas boas, logo ela vai cair em desobediência. Então, a gente, além de entregar nosso corpo, também devemos entregar nossa mente para Deus. O terceiro ponto que devemos entregar a Deus é os nossos caminhos. Vamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Nesses versículos, encontramos o terceiro ponto em que devemos entregar a nossa vida, entregar para Deus nesse ano. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nécios, mas sim como sábios, remindo o seu tempo, porquanto os dias são maus. Então, a terceira coisa que devemos entregar a Deus é os nossos caminhos. Nossos pés, como cristãos, devem andar em lugares bons, devem andar em lugares que edificam ao nosso corpo, que edificam ao nosso espírito. Então, devemos sim entregar nossos caminhos a Deus e caminhar com Ele sempre. Buscar lugares que edifiquem o nosso corpo, edifiquem o nosso espírito, e não o contrário. E o quarto ponto que devemos entregar a Deus está lá em 2 Coríntios, umas páginas para trás aí da sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Que diz o seguinte: cada um contribua conforme propõe o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui nesse versículo, o contexto dele trata muito sobre dinheiro. A Bíblia fala bastante, quando vai falar sobre dinheiro, usamos bastante esse versículo. Mas esse versículo também pode ser usado com o nosso tempo. Que a gente consiga entregar nosso tempo para Deus. Que a gente consiga investir o nosso tempo com Deus. Investir o nosso tempo lendo a Bíblia, investir nosso tempo em oração, investir também nosso tempo em estar vindo na casa de Deus e entregando para Ele nosso culto. Hoje mesmo, cada um aqui investiu o seu tempo com Deus. Cada um aqui, estando aqui hoje, está investindo o seu tempo e entregando o seu tempo para Deus. A gente sabe que a semana é cansativa, todo mundo, as pessoas trabalham, estudam, e mesmo assim todo mundo aqui esteve hoje proposto a acordar cedo e vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, contribuir em alguma coisa na palavra de Deus. E isso é bom, que a gente consiga, nesse ano de 2026, fazer com que Deus seja o nosso Senhor de tudo, que servimos a Ele 100%, que possamos entregar a Deus o nosso corpo, que possamos entregar a Deus a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos entregar a Deus os nossos caminhos e, principalmente, que possamos entregar a Deus o nosso tempo. Como último versículo para finalizar essa mensagem,
Vamos lá em João, capítulo 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Então, o que a gente consegue entender desse versículo? Amar a Deus é também obedecer a Deus. Amar a Deus é fazer com que Ele seja o nosso Senhor, com que Ele seja o nosso tudo, com que Ele seja o nosso universo. Então, se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu sou um cristão e não eu obedeço, eu estou enganando a mim mesmo. Então, devemos sim amar a Deus, obedecer a Deus e fazer com que Deus seja o nosso Senhor de tudo na nossa vida, com que tudo na nossa vida louve a Deus. Obedecer a Deus é uma decisão pessoal. É uma decisão que parte de você. E obedecer a Deus não depende das circunstâncias que você está. Vamos lembrar de dois casos muito importantes. Jó era obediente a Deus quando tinha grandes riquezas, mas ele também foi obediente a Deus quando ele perdeu tudo. Jó tinha perdido seus filhos, tinha perdido seus bens, e mesmo assim seguiu obediente a Deus. Porém, Salomão, sendo um grande rei, com grandes riquezas, no seu grande palácio, ele foi desobediente a Deus. Ou seja, não depende da circunstância que você está. Você ser obediente não depende da circunstância que você se encontra, e sim depende da sua decisão. Você escolhe ser obediente ou não. Se você fazer de Deus o Senhor da sua vida, se você fazer de Deus o Senhor de tudo na sua vida, ele vai ser fiel para o resto dela. Então é muito importante a gente ter Deus como nosso Senhor de tudo que a gente faz. Amém?